Pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito desse tipo de implante aqui, que é o hexágono externo. Esse tipo de implante, ele é um dos precursores na implantodontia, né? Desde que eu comecei a fazer meus casos de implante, eu comecei a estudar implantodontia, a gente iniciou os estudos com esse tipo de implante. Isso em meados de 2005, tá? Quando eu comecei a estudar e fazer meus primeiros implantes. Então a gente já trabalhava com esse sistema de implante, tá? É um sistema muito bom, é um sistema que funciona, ok? Porém, hoje a gente já tem o Cone Morse, que é um sistema que eu inclusive fiz um vídeo também na semana passada, falando um pouquinho das vantagens do Cone Morse, tá? Mas ainda assim se faz muito desse sistema de implante em cursos, nos consultórios, nas clínicas, no país inteiro, ainda assim faz, porque é um sistema de implante que ele tem uma resolução protética simples, tá? E também com o advento do Cone Morse hoje, esse sistema de implante ele é um pouco mais barato, ele tem um custo menor, tá? Dos componentes do implante. Então, para o paciente, esse sistema de implante ele sai mais em conta, mais barato, tá? Muitas pessoas fazem nesse sistema em razão do valor, tá? Então, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse tipo de implante, colocar algumas situações aqui para que você entenda um pouquinho como que é o funcionamento do hexágono externo, tá? Quero começar a falar para vocês, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Quero começar a falar para vocês, então, por que hexágono externo? Eu tenho, então, o implante aqui, né, de forma convencional, numa vista de frente. Por que esse implante chama hexágono externo? Exatamente por quê? Porque ele tem esse hexágono, né, nessa parte superior do implante, essa parte aqui de cima do implante, ele é esse hexágono aqui, ó, tá? Então o que acontece? É nesse hexágono que o seu dente vai se fixar. O teu dente ele vai ficar implantado, ele vai ficar sustentado nessa mesa, nessa parte, nessa estrutura metálica e travado nesse hexágono aqui. Ele vai ficar travado nesse hexágono aqui, tá? Então, hexágono externo, Cone Morse, como eu já disse em outros vídeos, esse aí é o sistema de conexão, como o seu dente vai estar conectado ao implante, tá? O seu dente vai estar conectado pelo sistema Cone Morse. Ele vai estar conectado ao implante pelo sistema hexágono externo, tá? Então, é a forma pela qual o seu dente vai se conectar ao implante, tá bom? Então, por que hexágono externo? Por conta desse hexágono aqui, que vai fazer a conexão com o seu implante. Uma coisa que eu queria que você notasse nesse sistema de implante, eu tenho a rosca externa, né, que ela vai ficar travada dentro do osso, e eu também tenho uma rosca interna, aonde vai ter um parafuso que vai rosquear o seu dente nessa rosca aqui, tá? Vamos passar então, aqui eu tenho o que? Eu tenho então o meu implante, o hexágono externo, e em cima do hexágono externo, exatamente aqui onde está essa flecha, em cima dele, eu vou usar um componente. Esse componente aqui, ele vai aqui em cima desse hexágono, tá? E aí eu vou ter um parafuso que vem dentro dele e vai parafusar nessa rosca aqui, ó. Ele vai parafusar nessa rosca aqui, tá? Então, eu tenho o meu implante, eu vou pegar esse componente, eu vou colocar ele aqui em cima e esse parafuso, ele vai por entre esse componente, ele vai se rosquear, ele vai rosquear nessa rosca interna
do implante, assim que o seu dente vai ficar preso, tá? A esse implante. E aí, se a gente fizesse, aqui foi uma secção transversal, um corte, como se tivesse cortado o implante, já com aquele componente, com esse componente parafusado. Então você percebe que eu tenho aqui um buraco, esse aqui, ó, é o componente cortado, tá? O componente cortado, esse aqui é o implante e o parafuso que está sendo passado segurando o componente ao implante, né? Então ele está parafusado aqui, ele trava. Por isso que o seu dente fixa, porque ele está através desse parafuso, ele está fixando esse componente ao seu implante, tá bom? E aí o que acontece? Por esse parafuso, por esse buraquinho aqui, vai ser aqui nesse componente vai ser aplicada cerâmica, porcelana, resina, né? O protético ele vai desenhar o teu dente aqui, essa vai ser a base do seu dente. Essa é a base, e aí ele vem e desenha o teu dente com cerâmica, com resina aqui. E aí o teu dente fica dessa maneira, tá? Por que acontece? A prótese parafusada, que é muito utilizada no hexágono externo, no sistema hexágono externo, ela tem esse buraquinho aqui, ó, que é o que? É exatamente esse buraquinho aqui, por onde passa o parafuso e vai apertar o componente ao implante, tá? E aí então você fica com esse parafusinho aparecendo em cima do dente ou atrás do dente. Esse parafuso, esse buraquinho, ele vai ser fechado com resina mais tarde, tá? Mas ele fica dessa maneira aqui, tá? Aqui ainda não foi tampado, vai ser tampado com resina, vai ser tampado com resina e aqui também. Mas de início ele fica assim, tá bom? Qual que é a vantagem da peça que é parafusada? Fácil acesso do dentista. Se tiver algum problema, o dentista vem aqui, ele desparafusa isso aqui, ele tira todo o dente e vê o que está acontecendo, o que ele precisa fazer para resolver, né? Quando a prótese é cimentada, o dentista não tem esse acesso aqui, acesso à prótese tão fácil dessa maneira. E aí ele tem que acabar tirando toda a peça, destruindo a peça para poder remover o parafuso, tá? Então, esse parafuso aqui é aquele parafusinho que às vezes a pessoa fala, poxa, meu dente está meio mole, né? Meu dente parece que está mole. Tem gente que fala que o implante ficou mole. Não foi o implante, foi que esse parafuso aqui ele afrouxou um pouco, desparafusou um pouquinho e aí toda essa estrutura começa a balançar, tá? Quando é peça assim, essa aqui é uma peça fixa, né? São 2 implantes e um dente no meio que é falso, ele está grudado sobre esses 2 implantes aqui, né? Isso aqui é uma peça fixa, uma prótese parcial fixa de 3 elementos, 1, 2, 3, tá? Com 2 implantes. Quando é assim, às vezes, por esse estar apertado, se esse aqui soltar um pouquinho, às vezes a peça fica mais estável, né? Porque ainda está apertada por esse. Quando é unitário dessa maneira aqui, se soltar um pouquinho, aí a peça o dente começa a mexer mesmo, tá? Se acontecer com você, procura seu dentista, ele vai vir aqui, ele vai colocar a chavinha aqui, ele vai apertar e teu dente vai ficar fixo de novo, sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o sistema hexágono externo, é um excelente sistema. Eu estava me esquecendo, antes de eu terminar o vídeo. O hexágono externo, ele é ao contrário do cone Morse. O cone Morse é um implante que a gente aprofunda um pouco mais no osso. O sistema hexágono externo, ele é um sistema que ele fica um pouco mais a nível de osso, tá? Então, quando você coloca o dente, tá? Você coloca o componente, vou voltar lá atrás, ó. Quando você coloca esse componente, se ele ficou a nível do osso, na hora que você recebe o componente, o implante está no nível do osso e vem aqui também um componente e fica a nível do osso, fica tudo a nível do osso. Aqui, como você está vendo como está fechado, isso aqui às vezes pode começar a juntar
criar colônias bacterianas nessa região aqui, nesse elo de ligação entre o implante e a prótese, tá? Entre o implante e a prótese pode criar uma proliferação bacteriana. E aí o que acontece? Acontece que a gente acaba tendo um pouco de perda óssea nessa região, tá? Então, pessoal, no Connie Morse isso tende a não acontecer, porque ele tem um pescoção. Quem não assistiu o vídeo de Connie Morse, volta lá, procura lá nos vídeos, nos nossos vídeos. Fiz um vídeo a respeito falando de Connie Morse, você vai ver. Connie Morse ele tem um pescoção que ele joga o dente lá para cima e aí ele não fica com essa união tão próxima aqui, tá? Então isso aqui faz às vezes perder um pouquinho de osso, tá? Mas e aí, vou perder meu implante? Existe um nível, todo ano você tem que voltar ao dentista, tá acompanhando, vendo como que tá essa perda óssea que você pode estar tendo. Muitas vezes ela chega, você perde um pouquinho, ela estaciona, não acontece mais, tá? E também tem casos que não acontece realmente, é que pode vir a acontecer, pode vir a acontecer. Eu tenho pacientes com mais de 10 anos, 12, 13 anos instalado hexágono externo na boca e não teve nenhum tipo de problema de salsarização, os implantes estão na boca, estão super bem, o paciente está contente, feliz, tranquilo, sem nenhum problema. Só estou falando que pode vir a acontecer esse tipo de problema no hexágono externo, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, talvez a compreender um pouquinho mais a respeito do sistema hexágono externo, tá bom? Se por um acaso, eu sei que não faz muito, é difícil, né? Às vezes a pessoa, o leigo, vira a entender esses pormenores, esses detalhezinhos, né? A gente tenta explicar porque eu acho que, sei lá, seria interessante, né? Às vezes você entender um pouquinho a respeito disso, mas às vezes mesmo assim você não entendeu, você tem alguma dúvida, não sei, fica à vontade, pode me perguntar, fica à vontade aqui embaixo nos comentários, você pode deixar sua pergunta, tá bom? Do que eu puder, às vezes eu não falei alguma coisa que você queria saber, ou ficou com alguma dúvida, fica tranquilo, é só colocar nos comentários, assim que puder eu vou estar respondendo a sua dúvida, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se você acha que ele possa ser interessante para mais alguém, eu peço que você passe esse vídeo para frente, tá? Deixa o seu joinha que ajuda bastante a gente a crescer e fazer com que esses vídeos que a gente faz cheguem a mais e mais pessoas, tá bom? Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham uma excelente semana e é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.